vamos estar iniciando aqui mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Já quero louvar a Deus pela vida de todos. A gente vai estar fazendo um momento de oração para a gente iniciar, tá certo? Vamos orar. Santo Eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, nós queremos te dar graça, Senhor, por essa tarde, nós estarmos aqui reunidos em tua presença para aprender mais sobre a tua palavra. Nós suplicamos ao Santo Deus se faz presente, Senhor, toma esta aula, que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, Senhor, que o Senhor possa esquentar, meu Deus, os nossos corações com a tua palavra. Nos anima, nos fortalece, nos corrige, Pai, para que nós possamos viver de conformidade com a tua vontade, com o que o Senhor deseja de nós. É o que nós suplicamos no nome de Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus. Então vamos iniciar, irmãos. Nós estamos na aula de número 2, né? Um novo trimestre aí se iniciando, o segundo trimestre. E a revista, né? O Cuidado de Deus com o Corpo de Cristo, onde a gente vai estar falando aí sobre a igreja, os costumes, né, da igreja, a liturgia da igreja. E a gente vai estar estudando sobre a carta de Paulo aos Coríntios, tá certo? Já teve a primeira aula, quem deu foi o Samuel, ele teve já trazendo a introdução sobre a igreja de Coríntios, né, que foi a igreja de Coríntios, onde ficava localizado toda essa parte. Essa segunda aula também vai ser uma aula um pouco mais introdutória, mas que já vai trazer um pouquinho vai se aprofundar, né, um pouquinho mais na carta aos Coríntios, tá certo? É a segunda lição, e o tema da segunda lição é ação de graças pela igreja de Corinto. Tá certo? É o tema da segunda lição. O texto, a síntese é oração de Paulo em favor dos coríntios, era uma forma de revelar seu amor a eles. O texto bíblico, que é o que a gente vai estar tratando hoje, está aqui no tema, né, da revista, é lá em 1 aos Coríntios. Se você tiver aí a sua Bíblia próxima, você pegue, né, por gentileza, para estar participando, para estar entendendo melhor. Fica bem melhor. Está lá em 1 Coríntios, capítulo de número 3. Aqui, esses versículos que a gente vai ler, eles vão falar de uma forma geral, né? Enquanto vocês estão procurando aí na Bíblia, ele vai falar de uma forma geral. Bem, na verdade, que a gente vai se aprofundar aí a aula em si, os pontos, vai ser do capítulo de número 1, aí do versículo 1, a gente vai tratando versículo por versículo, né? Vai ser quase como se fosse uma leitura expositiva, né? Uma pregação expositiva da palavra, tá certo? Mas vamos ler aqui o texto bíblico, está lá em 1 Coríntios, capítulo 3, do 1 ao 3, diz assim, ó, e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis. Versículo 3. Porque ainda sois carnes, pois havendo entre vós invejas, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Aí agora vai para o capítulo de número 6, do versículo 16 ao 20. Vai dizer assim, ou não sabeis que o que se junta com a meretriz, faze um corpo com ela, porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor, um mesmo espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é como o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Tá certo? Deu para todo mundo escutar aí o texto? Vocês estão entendendo direitinho? Sim, varão, sim. Amém. Graças a Deus. Então é um texto bem assim bacana, né, de Coríntios. Coríntios é uma carta bem bacana do apóstolo Paulo.
Tem muitos fatos muito relevante, muito doutrinário ali que Paulo ele vai explicar nessa carta, que a gente vai bater aqui em alguns pontos, tá certo? Como eu falei, esse texto aqui é mais de uma forma geral, abrangendo toda essa aula que a gente vai estar dando, né? A gente vai falar um pouquinho sobre os dons espirituais, vai falar um pouquinho sobre a correção, né, que o apóstolo Paulo fazia à igreja, os problemas que a igreja estavam enfrentando, quando Paulo dirigiu essa carta à igreja, tá certo? Eu acredito que já foi dito na aula passada, mas eu vou estar reforçando, né, que o apóstolo Paulo, a gente sabe que ele foi um grande missionário, um homem muito usado por Deus, e dentro do seu ministério ele fez cerca de 3 viagens missionárias, né? Quem diga que ele fez 4, mas a gente sabe que Atos ele narra 3 viagens missionárias e por volta da sua segunda viagem missionária, né, foi que ele foi lá em Corinto, que é uma província grega, uma cidade grega muito importante naquele tempo. E ele foi pregar naquela cidade, né, passou um tempo, a Bíblia vai dizer até em Atos, vai dizer que foi mais ou menos 1 ano e meio que ele passou lá pregando a palavra. E ele fundou essa igreja. Depois ele foi para outros lugares, foi para Efésio pregar, continuou a sua caminhada. E na terceira viagem missionária, aí já a história vai dizer, e a gente vê pela carta também, que os líderes que tinham ficado em Corinto foram até ele e com alguns problemas, com alguns questionamentos que estavam havendo na igreja. E queriam que ele, como é que eu posso dizer, que ele ajudasse a resolver esses problemas. E foi aí que ele escreveu, né, a primeira carta aos Coríntios. Foi justamente para tratar desses problemas que estavam havendo na igreja. Aí a gente vai ver ele tratando sobre diversos assuntos, diversos conselhos que ele vai dando sobre essa igreja. Vou ler aqui a introdução, aí a gente vai falar um pouquinho sobre a igreja, tá certo em si. A introdução diz assim, ó. Ao iniciar a carta, Paula faz as saudações iniciais com sabedoria, de forma fraterna, agradecendo a Deus pela vida dos coríntios. O amor do apóstolo pela igreja fala mais alto que a sua insatisfação com alguns comportamentos internos dos crentes. Antes de tratar os problemas, o apóstolo registra uma das características da igreja em Coríntio, a abundância de dons espirituais, tá certo? Então, essa é a nossa introdução, é mais ou menos o que nós vamos falar no decorrer da lição. E a gente já pode enfatizar aqui que Coríntio, bem da verdade, estava passando por vários problemas, né? Era uma igreja que o apóstolo Paulo tinha fundado e tinha já passado-se um certo tempo, um certo período, e ela estava enfrentando sérios problemas, né? Onde homens estavam introduzindo falsas doutrinas na igreja, onde estavam havendo muitas coisas voltadas para o judaísmo, muitas coisas contra o que Paulo tinha ensinado, o que Cristo, né, realmente queria ali da igreja. Estava havendo facções, estava havendo dissensões, contendas, brigas. Então, estava havendo muito problema no decorrer da igreja. Né? Eles estavam ali, tinham uns líderes da sinagoga que se converteram e eles estavam tentando implementar o judaísmo dentro da igreja de Coríntios e também tinha a questão da influência dos filósofos, né? A influência cultural que afeta muito, querendo ou não, tem afetado muito a igreja, né, de Coríntios e a gente vê até hoje mesmo, né? A cultura do mundo ela sempre tenta entrar dentro da igreja, tenta empurrar a todo custo, né, a visão deles do que é certo, do que é verdade, do que pode, do que não pode, e tentam sempre desvirtuar a palavra de Deus. Mas a gente sabe que a palavra de Deus sempre permanece, né, para sempre. A gente tem sempre que buscar estar ali na verdade, que a palavra do Senhor ela é a mais pura verdade que traz vida para o nosso caminho, tá certo? Então, basicamente isso que a gente vai estar estudando. E dentro desses vários problemas, o apóstolo Paulo ele vai corrigir, né? Ele vai tentar corrigir os problemas que estavam acontecendo nessa igreja, e por isso que ele está escrevendo aí a primeira carta, tá certo? O primeiro ponto
Diz assim, ó, saudações de Paulo à igreja. Aí a gente já vai tratar do capítulo de número 1, que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo de número 1, e a gente vai até o versículo 1 até o versículo 3. Quero ler aí com vocês. Se tiver aí com alguém com Bíblia, né, para poder ler, tem alguém aí que se candidata? Abraão? Tá aí, Vales? Tô aqui com a Bíblia aqui, tô sim. Ô, Glória. Pois pode ler aí para mim, primeiro aos Coríntios, a gente vai ler do versículo 1 até o versículo 3. 1 Coríntios capítulo 1, do versículo 1 1. ao 3. Pronto. 1 Coríntios 1, do 1 ao 3, né? Isso, Tá dando pra ouvir direitinho aí? tá sim. Tá bem. Vamos lá. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sostênes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado. Então, no tópico 1, né, que a gente vai estar abordando aqui da lição, ele vai falar justamente sobre esses três versículos, que é a saudação, né, que o apóstolo Paulo ele faz à igreja. Né? A gente já quero ressaltar que para a gente entender, a gente tem que entender o contexto, né? Lembre-se que a igreja estava passando por sérios problemas, sérias dificuldades que eu vou até ler aqui, né, no decorrer da lição, mas a gente vê como o apóstolo Paulo ele trata esses problemas, essas dificuldades. Né? Ele vai tratar de uma forma espiritual, não vai tratar, como é que eu posso dizer, criticando ali, ele vai exortar, ele vai corrigir, mas não com o intuito de destruir a igreja ou de menosprezar alguém, mas mais no intuito de ensinar mesmo, de levantar aquela pessoa. A gente vai vendo aqui no decorrer da lição. Vocês leram, vocês escutaram, na verdade, o que o apóstolo Paulo estava falando? Ó, a lição vai destrinchar aqui o versículo de número 1. Diz assim, ó, Paulo se apresenta e justifica o seu chamado. Primeiro, o apóstolo Paulo inicia a carta com saudação e ação de graças em favor dos coríntios. Logo de início, ele procura mostrar que não trabalhava sozinho, pois o irmão Sostênes estava com ele. Sostênes era o chefe da sinagoga de Corinto, mas se converteu ao cristianismo. Ele foi espancado pelos judeus diante do tribunal romano por defender Paulo. Está lá em Atos, capítulo 18, versículo 17. Enquanto o apóstolo escrevia a carta em Efésios, Sostênes continuava ao lado dele para ajudar a igreja. Esse episódio nos mostra que a amizade verdadeira é algo precioso na vida de uma pessoa. Por isso, ele deve ser cultivada para que se mantenha ao longo da vida, pois é como um tesouro a ser preservado, tá certo? Então, o apóstolo Paulo, quando ele vai se dirigir a essa carta aos Coríntios, né? Ele vai falando, olha, aqui eu vos saúdo, eu, Paulo, e junto com o irmão Sóstenes, né? Sóstenes, que era um dos líderes ali da igreja de Corinto. Quando o apóstolo Paulo ele foi para Corinto na sua segunda viagem missionária, primeira vez que ele andou por lá, ele foi pregar nas sinagogas, né? E a Bíblia vai dizer que ele ficou ali um período pregando nas sinagogas, até que os judeus eles não aceitavam o que o apóstolo Paulo estava pregando, porque as sinagogas eram os templos ali judaicos, e o povo não queria saber de Jesus, eles queriam saber da tradição ali dos judeus, eram muito criteriosos, e expulsaram. Até que o apóstolo Paulo ele foi para a casa de um irmão, né, de um certo morador, uma pessoa piedosa, vai dizer lá em Atos, e dali ele começou a pregar para o gentil. E só tem que era um líder da sinagoga, e vendo aquilo ele se converteu ao cristianismo.
Ele se converteu ao cristianismo e ele passou a seguir o apóstolo Paulo. E daqui a gente já tira um exemplo para as nossas vidas. A gente pode ver que ninguém consegue fazer a obra de Deus sozinho. Né? O apóstolo Paulo é um grande pregador, um homem de fé, um homem muito usado por Deus, mas ele não fez a obra de Deus sozinho. Né? O próprio Jesus, quando ele veio aqui na Terra, ele não fez a obra de Deus sozinho. Ele escolheu os 12 apóstolos para que os 12 pudessem disseminar, né, a palavra de Deus. E da mesma maneira somos nós. Todos nós temos as nossas limitações, temos as nossas falhas, temos os nossos erros, e nenhum de nós conseguimos fazer a obra do Senhor sozinho. Nós precisamos, né, dependemos primeiro de Deus, mas depois de um para com o outro. E quando a gente estiver ali desmotivado, a gente estiver ali cabisbaixo, a gente estiver ali sem direção, sempre tem ali um irmão, sempre tem uma pessoa que dá uma palavra para a gente, que ergue a mão, que diz que as coisas vão dar certo. Ou quando a gente está fazendo alguma coisa errada, vai ali, puxa a nossa orelha, né? E diz assim, não, não é desse jeito, vamos seguir a palavra. Então, essa fraternidade, a gente tem que buscar cada vez mais. A gente tem que procurar estar cada vez mais perto dessas pessoas que estão ali naquele momento para nos ajudar, mas também que quando é necessário, quando a gente precisa, tá ali para puxar os nossos ouvidos, né? O que a lição tá batendo aqui na tecla é de amigos verdadeiros, né? Só tens quando o apóstolo Paulo ele estava pregando, a Bíblia vai dizer que foi o único que se voltou para defender ele. Os judeus queriam matar o apóstolo Paulo, foram denunciar ele lá para o Sinédrio Romano, lá para as questões lá de justiça, né, para que ele fosse preso, fosse morto. Aí o governador vai dizer, não, essas casas de religiões eu não vou nem me meter, não. Não vou prender ele, não vou fazer nada com ele. Mas aí a culpa, vamos dizer assim, caiu sobre ele, sobre aquele servo de Deus. E ele apanhou, ele foi espancado por ter ajudado, né, o apóstolo Paulo ali naquele momento que ele precisou, ou não negou ali a sua fé, né, naquele momento que estava também em dificuldade, aquele momento de luta. Então, outra lição aí para a gente também, né? O cristão, ele passa, assim, por lutas, ele passa por dificuldade, mas a gente não pode negar a nossa fé, abrir mão dos nossos princípios, dos nossos conceitos, continuar sempre aí perseverante com a fé no Senhor Jesus. Tá certo? Vamos para o ponto de número 2. Reconhecimento do chamado de seus leitores. Agora a gente vai ver o versículo de número 2. Que o Abraão leu, que diz assim, a igreja de Deus que está em Cristo, aos santificados em Jesus Cristo, chamados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome do Senhor. Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então, o que é que Paulo estava expressando ali para os coríntios, né? Que em poucas palavras, a lição, ela vai se aprofundar mais aqui nas palavras de Paulo. Ela vai dizer assim, ó, Paulo tinha uma característica própria para lidar com a igreja, em especial entre as que ele fundou, pois conhecia bem de perto os membros e estilo de vida desses grupos de crentes. Ele sempre atuava de forma pedagógica, carinhosa e pastoral. O apóstolo começava a escrever enfatizando o lado positivo da igreja. Ele reconhece as qualidades de seus destinatários, mas não economiza nas repreensões quando aplicáveis ao longo da carta, tá certo? Então, ele está dizendo aqui logo no começo que aquele povo são os eleitos de Deus, que eles são os escolhidos, né, do Senhor, que o Senhor Jesus ele manifestou a sua salvação ali naquela igreja. Mas aquela igreja estava passando por problemas, estava passando por dificuldades. E quais eram os problemas que essa igreja estava passando? Vamos ver quais eram os problemas. Abra aí lá em Coríntios. Continua, né? A Bíblia aberta aí em Coríntios, você vai abrir agora no capítulo de número 5. E o apóstolo Paulo ele vai apresentar os problemas que aquela igreja estava enfrentando. Tá certo? Eu vou ler aqui. Diz assim, ó. Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Imoralidade que não ocorre nem mesmo entre os pagãos.
ao ponto de um de vocês possuir a mulher de seu pai. E vocês estão orgulhosos, não deviam, porém, estar cheios de tristezas e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito e já condenei aquele que fez isso, como se estivesse presente. Quando vocês estiverem reunidos em nome do Senhor Jesus, estendo eu com vocês em espírito, estejando presente também o poder do Senhor Jesus Cristo, entregue esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar levedada, né? Lá no capítulo de número 3, ele ainda vai dizer assim, ó: Irmãos, não lhes pude falar como espirituais, mas como carnais, como crianças em Cristo. Dê-lhes leite, não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de o recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja, divisões entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, de Pedro, de apóstolo, de Apolo, não estão sendo mundanos? Só até aqui. Tem muito mais coisas. Então a gente vê que o apóstolo Paulo ele não alivia, né? Não alivia a barra. Ele desce mesmo ali o chicote, desce mesmo ali a lenha, como a gente gosta de falar, né? Mas a gente vê que eles é uma igreja que está passando por muito problema, né? Por muitas dificuldades. O irmão Rogério levantou a mão aqui, quer falar alguma coisa, Wallace? Fica à vontade aí. Irmão Rogério? Pronto, pronto, agora sim. Não, Estão escutando isso aí? tá ouvindo sim. Tá escutando, sim? Tá bom o Tô áudio sim. aí? Tá ótimo. Bem, todos estão escutando, né? Inclusive, irmão, essa lição aí também, partiu a todos, boa tarde. Essa lição dos jovens aqui corrobora com a nossa lição também. Nós Olha aí. estamos estudando também, pontos também, e a gente, hoje, inclusive, né, a gente está estudando sobre os dons ministeriais e dons espirituais, né, na lição dos adultos, né? E, inclusive, a gente está tratando da igreja de Corinto também, né? E a gente vê que a igreja de Corinto, embora nova, né, na fé aí, quando o apóstolo Paulo escreve essa carta aí, tem pouco menos de 3 anos, mas ela, pouco menos desses 3 anos, ela já se perde, sabe? Já se perde por problemas, sabe? Culturais, como foi falado aí, né? Elas eram emergidas, né, no paganismo, cultuavam religiões de mistérios, né? Cultuavam ao deus Bacos, Diana, dos Efésios também, né? Que é a Afrodite, enfim. A religião de mistérios e logo, logo ela se perdeu, né? Ela ficou, na verdade, ela não foi liberta totalmente do paganismo que já havia sido enxertado dela, dentro da cultura dela, né? O apóstolo Paulo chega com o evangelho, prega o evangelho, né? A salvação em Cristo Jesus, e ele vem pregando, olha, a minha pregação para vocês não foi com palavras de sabedoria, né, que vocês estão acostumados a ouvir, com o dom da oratória, não. Mas foi com a operação do Espírito Santo, que trouxe maravilhas no meio de vocês, nos olhos de vocês, né, e vocês foram libertos por essa palavra de poder. O apóstolo Paulo está defendendo lá o seu ministério dentro da igreja de Corinto, lá, né? Então, vocês precisam se voltar. Eles estavam impregnados do paganismo, por isso que era difícil, meu. Era uma igreja carismática, ou seja, ela possuía dons, tinha a facilidade de ter acesso aos dons, mas por conta da sua imaturidade quanto aos dons espirituais, elas se perdiam. Elas não sabiam executar os dons espirituais, não sabiam exercer os dons espirituais, nem procuravam entender qual o propósito dos dons espirituais e se perdiam. Ficava com a mesma mentalidade que ela tinha dentro do culto pagão, dentro do paganismo, que eles tinham dentro do paganismo. Isso reflete em nós também, irmãos. Nós, né, principalmente jovens,
né? Essa aula aqui é voltada para os jovens absorvendo toda a cultura deste mundo, tudo deste mundo aqui, né? Absorvendo, e nós temos a facilidade, os jovens têm a facilidade de absorver toda essa cultura, né? E muitos, né, vêm de uma cultura, né, bem perdida aí no mundo, né? Mas quando adentram na igreja, parece que fica um pouco infrutífero, porque não se permitem absorver a nova cultura em Cristo Jesus e ser, assim, uma nova criatura. Por isso a necessidade, irmãos, de vocês estudarem a palavra de Deus. Já com o Jorge, o Samuel Souza, né, que é o líder dos jovens, dos grupos, o próprio Abraãozinho aí, né, se empenham para trazer um alimento sólido para vocês. E vocês têm que valorizar isso, vocês precisam valorizar isso, né? Justamente porque é este alimento que vai começar a transformar a vida de vocês, vai começar a trazer a vida espiritual de vocês algum crescimento, porque nós, quando vemos do mundo, estamos enxertados da cultura pagã do mundo, e para a gente absorver a nova cultura, a gente tem que tirar essa cultura antiga de dentro de nós. Por isso a necessidade dessa escola bíblica, por isso a necessidade do estudo da palavra de Deus, por isso a necessidade de vocês estarem ligados. A gente está num tempo que a gente precisa voltar para a palavra de Deus. Esse tempo de reclusão que nós estamos aqui, dentro de nossos lares, é uma ótima oportunidade de nós voltarmos para a palavra de Deus. Temos lives na igreja, temos estudos bíblicos, temos várias coisas, então a gente precisa, meu irmão, precisa, sabe, valorizar esse empenho aí dos irmãos aí, em nome de Jesus. Amém? Amém, glória a Deus. Né? Sabe as palavras aí do nosso irmão, e é tudo a ver aqui com o que a gente está falando, né? Realmente é isso, esse problema cultural, né, que a igreja de Coríntios enfrentava, que a gente enfrenta até hoje também. Então, esse é um dos maiores problemas, né, da igreja, a questão cultural, da onde muitas das vezes a gente fica perdido sem saber o que fazer e escuta uma coisa aqui, quando a gente vê ali do outro lado já é outra coisa totalmente diferente. Então, mexe muito, vamos dizer assim, com a nossa mente, com os nossos pensamentos. E como o irmão frisou, o importante, o norte, né, o guia, a bússola ali da gente continuar no caminho, e a palavra de Deus, a gente aprender a palavra e continuar na palavra. Voltando aqui para o tópico 2, subtópico 2, perdão. Então, a igreja estava passando por todos esses problemas. Mas é interessante que a gente percebe que o apóstolo Paulo ainda se refere a eles como os escolhidos de Deus, como eleitos do Senhor. Ele vai elogiar, ainda vai fazer um certo elogio à igreja. Ele vai analisar a parte boa, vai falar das partes boas da igreja, para depois, né, ele pegar e entrar nos problemas. E aqui a gente já pode ressaltar também que a gente vê que toda igreja, vamos dizer assim, ela tem os seus problemas, né? Tem as suas dificuldades, tem aquele irmão que é só misericórdia, tem aquele irmão que fala da vida do outro. Não era para existir, né? Não é o que a gente quer. Mas a gente vê que tem divisão, tem grupinho. Então, muitas das vezes, tem pessoas, principalmente jovens, que veem essas coisas, acabam se decepcionando e saem da igreja e dizem, a culpa é do pastor, a culpa é do irmão, que a igreja é assim. Então, de uma certa forma, procura ali uma desculpa, né, para poder sair da igreja ou ver os problemas. Mas, irmãos, na Bíblia, quando a gente olha, tem problemas nas igrejas também. Se a gente for olhar lá em Apocalipse, quando Jesus ele vai falar ali para as igrejas, né, as 7 igrejas da Ásia, a gente vai ver que é da mesma maneira. Ele começa elogiando algumas igrejas, né? Ele elogia. Olha, eu tenho visto que você tem permanecido fiel. Olha, eu tenho visto que você tem suportado, né? Está no meio no meio dessa cultura, no meio dessas batalhas. E Jesus ele elogia, mas de outro contraponto depois ele vai e critica, ele fala aonde está errado, porque realmente quem se porta, realmente quem está do nosso lado, ele vai ver lá, lógico, as questões boas, mas o amigo de verdade é aquele que chega e fala quando você tá errado, não é aquele que fica só massageando o ego, dizendo que vai dar tudo certo, é tudo bem, não tem problema não, então não é isso. Então as pessoas também elas gostam muito de ouvir somente aquilo que é favorável,
né? Somente aquilo que agrada o seu coração. Mas a palavra de Deus, muitas das vezes, não agrada a nossa vontade, é um confronto. Confronta a nossa vontade, confronta o nosso querer. Mas isso é o que nos produz o verdadeiro crescimento. Então, o apóstolo Paulo, ele vai elogiar a igreja, né? No versículo de número 2, ele vai dizer assim: a igreja de Deus que está em Coríntios, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam ao nome do Senhor. Então, por mais que a igreja estivesse passando por todos esses problemas aqui que a gente citamos, o apóstolo Paulo não excluiu, ele não disse: olha, vocês não fazem parte dos santos. Não, a igreja de vocês aí tá uma coisa horrível, não. Ele foi ressaltando, ele foi tendo o cuidado para chegar, né, vamos dizer assim, no ponto-chave da igreja. E isso a gente tem que ter muito cuidado também como amigos, né, como a gente está falando aqui muito a respeito de amigos, de pessoas próximas, de irmãos, de ter cuidado também no que falar, né, quando exortar, de ter todo esse cuidado para não acabar julgando, exortando e acabando tirando um irmão, né, dentro da igreja, machucando, ferindo uma ovelha com palavras ali grossas, né? Por mais que Jesus, a gente vai ver que Jesus ele não massageava, não. Mas a gente sabe, né, que o maneiro que você trata com um novo convertido, com uma pessoa que acabou de entrar na igreja, querendo ou não, é diferente de uma pessoa que já tem mais anos de dentro da igreja. E a pessoa que tem mais anos, ela já tá, para ser, né, uma pessoa mais calejada, uma pessoa que já entende mais da palavra. E um novo convertido, bem da verdade, o que o apóstolo Paulo vai falando aqui, que ele só pode dar leite, né, materno, não pode dar nada mais sólido, porque senão eles nem suportariam, né, vai chamar sobre carnais, vai fazer essa divisão entre carnais e espirituais, e é isso que a gente vai ver aqui no decorrer da lição, tá certo? Vamos continuar aqui. Saudação fraternal de Paulo. O ponto de número 3, subtópico 3. E o versículo de número 3 também. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e Senhor Jesus Cristo. Então, o costume, né, do apóstolo Paulo sempre desejar ali a graça, a paz do Senhor ali aos irmãos. E esse peso, essa saudação, não era algo, vamos dizer assim, banal, algo simples, não. Mas quando ele se refere ali sobre a graça, sobre a paz, ele se refere ali a algo muito importante, né? Tanto para a igreja, tanto para os irmãos daquele tempo, quanto para nós também. Porque uma pessoa que não conhece, não reconhece, não sabe ali o valor da graça de Deus e da paz, né, que o Senhor ele dá sobre as nossas vidas, meu querido irmão, esse cristão, a chance dele se frustrar na caminhada é muito fácil. Primeiro vamos tratar a respeito da graça. A gente sabe, né, a gente bate muito na tecla, é muito falado, que a graça é o favor imerecido. E a gente tem essa graça que Jesus morreu na cruz por nós, mesmo a gente não merecendo esse dom de Deus, essa dádiva que foi a salvação, que foi Jesus morrer na cruz, mas Deus foi e nos deu. Então, por intermédio dessa obra de Cristo, quando a gente pede perdão a Deus, quando a gente se arrepende, a gente é concedido o perdão da parte de Deus. Nós somos perdoados e podemos fazer comunhão, né, com Deus, ser um com Deus, estar ali na presença de Deus Todo-Poderoso. Então, isso, irmãos, é algo tremendo. Mas quando a gente fala só dessa maneira, de uma certa forma, a gente não entende a profundidade que é isso. Para a gente entender, a gente precisa reconhecer o estado que nós estamos, o estado que nós somos sem Cristo, sem Deus, né? O estado de pecador, o estado daquela pessoa que é destituída de Deus, o estado daquela pessoa que está condenada ali à morte, está condenada ali ao inferno, a viver a eternidade toda, né? Destituída da glória de Deus, a ter ali a consequência dos seus erros, a consequência dos seus pecados. Então, quando isso recai, quando a gente abre o entendimento a respeito disso, a nossa gratidão a Deus, ela só aumenta ainda mais. Até o Jesus, ele até falou em uma das suas parábolas, né? Que quem é mais perdoado, ele é mais grato. Né? Se você colocar aqui uma pessoa
que roubou e, vamos dizer assim, ela vai ser presa por 1 ou 2 anos e ela for concedido perdão para ela, beleza, ela vai achar bom, claro, vai ser algo muito bom. Foi perdoada por aquele crime. Mas uma pessoa que estava condenando à morte, uma pessoa que roubou, uma pessoa que matou, que fez todo tipo de atrocidade, e essa pessoa for condenada à morte ou passar o resto da sua vida ali numa prisão perpétua, e for concedido perdão para essa pessoa ser solta, qual é a pessoa que vai ficar mais grata, né? Vai falar sobre as dívidas de uma pessoa que Jesus, de uma pessoa que estava devendo pouco e de uma pessoa que estava devendo uma quantia que não podia pagar. Qual é que vai ficar mais grato? Qual é que vai ter mais gratidão no seu coração? Com certeza a que tinha mais. Então a gente tem que entender que na Bíblia também não tem essa questão de pecadinho ou pecadão. Ah, pequei muito. Não. Todos nós, lá em Romanos vai dizer que todos nós fomos destituídos da glória de Deus. Todos nós afastados de Deus. Todos nós que merecíamos era a ira de Deus sobre as nossas vidas. Né? É ser destituídos, é ser afastados, é separados, mas por intermédio de Jesus, por intermédio da graça, hoje nós podemos desfrutar da salvação. Hoje nós podemos ter a paz com Deus. Hoje nós podemos ter essa certeza que se Jesus voltar hoje, a gente vai com ele para os céus, né? A gente vai participar ali das mansões celestiais, a gente vai passar o resto da eternidade na presença do Senhor. Então nós recebemos essa graça, esse favor imerecido sobre as nossas vidas. Então quando a gente abre a nossa consciência para isso, do estado que nós somos pecadores e o quanto Deus ele fez esse grande amor que ele fez por nós, essa grande graça, isso é algo realmente que mexe, que o apóstolo Paulo vai dizer lá em Romanos que ele se sentia constrangido, né, diante da graça de Deus, porque realmente é algo que nos constrange a viver para Deus. Imagina o apóstolo Paulo, o homem que assolava a igreja, o homem que matava os cristãos, que encerrava ele nas cadeias, né, nas prisões, perseguiam a igreja ali de forma ferrenha. E de uma hora para outra teve um encontro com Jesus e a graça, né, recaiu sobre a vida dele. E ele viu o estado que ele estava de pecador, que ele vai dizer que ele se considera o pior de todos os pecadores, e ele foi perdoado, foi dado o perdão de Deus para a vida dele. Então, realmente, isso é algo tremendo, né, sobre as nossas vidas. A paz, falando um pouquinho sobre a paz também, Jesus ele disse que ele nos dá a paz que excede todo o entendimento. Né? Então, entre várias, a gente tem várias definições de paz. Uma das que a gente pode citar que se encaixa bastante aqui com a aula é a questão de você estar de bem com o seu interior, consigo mesmo. Né? Os seus pecados não estão ali te sufocando, não estão ali te condenando, mas você tem, através de Jesus Cristo, nós temos a paz com Deus, aonde a gente sabe que se Jesus voltar, ou se a gente partir para a glória, a gente vai ter um encontro com o Senhor, né? Em meio a essa enfermidade, as enfermidades, as lutas e a tantas coisas, mas o Senhor, ele sempre está aqui com a gente, tá certo? Alguém assinou aí? Alguém quer falar? Pode dar lugar aí, Foi eu, Jorge, foi eu. Falando acerca da paz, aí, certa feita eu pensei sobre isso, sabe? Eu até pensei assim, quando a gente está em paz com Deus, é impossível a gente estar em paz com o mundo, né? Então, às vezes a gente pensa assim, eu estou em paz, mas acontece isso, acontece aquilo, mas eu estou tão em paz com Deus, estou tão bem com Deus, mas por que está acontecendo essas coisas e tal? É porque assim, enquanto você está em paz com Deus, você não está em paz com o mundo e nem com as armações, né, as coisas do inimigo. Então, há um levante, né, espiritual e há um levante também no mundo onde a gente vive. Então, enquanto estamos em paz com Deus, estamos em guerra com o mundo e com as hostes que há ao nosso derredor, né? Então era isso mesmo que tu falando. Eu me lembrei dessa questão aí que um dia eu pensei sobre isso. Amém, glória a Deus. Fala, É irmão bem, Rogério. e é o tema que eu há um tempinho aí, eu estou desenvolvendo ele, a paz, o conceito de paz, dentro do judaísmo, dentro do cristianismo e na filosofia. O que que é paz? Quando estiver bem bacana,
A gente vai expor isso aí, quando tiver concluído, né? Quando tiver concluído, vamos expor isso aí, sobre a questão da paz. A raiz mesmo da palavra paz, no conceito judaico, no conceito cristão e na filosofia. É bem interessante, é Você é bem o cara, interessante. Rogério é o cara, esse Rogério. É, homem, vai te converter, homem. É uma benção, né? Pois é, irmãos, é isso mesmo. Vamos seguir em frente, né, para a gente não se estender bastante aqui nessa parte. Vamos para o tópico número 2. Paulo dá graças a Deus pela obra de Cristo na vida dos coríntios. Então a gente já vai aqui para o versículo, capítulo 1 ainda, tá? Do versículo 4 até o versículo 9. Eu vou ler aqui o que está escrito na Bíblia, depois a gente vem aqui para o que a revista está dizendo. Diz assim, ó, quem puder me acompanhar aí na Bíblia, sempre dou graças a Deus por vocês. Versículo 4. Por causa da graça que lhes foi dada por ele em Cristo Jesus. Pois nele vocês foram enriquecidos de tudo, isto é, em toda palavra e em todo conhecimento. Porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia do Senhor Jesus Cristo. Tá certo? Então a gente vê aqui outra declaração bem bacana, né, do apóstolo Paulo, falando aqui em favor da igreja de Corinto, que o Espírito Santo era com eles, que eles tinham ali os dons espirituais, isso provava que Jesus era com eles, que Deus ia permanecer, ia conservar eles fiéis, né, até o dia da vinda do Senhor, até o dia da partida deles. Então, já vai para aquele ponto que a gente frisou, que era uma igreja cheia de problemas, é uma igreja que os irmãos estavam fazendo muita coisa que era contrária à palavra, contrário ao que Deus queria, mas a gente vê esses outros pontos, né, que Paulo está falando aqui, a gente vai se aprofundar neles. Quer falar, irmão Gélio? Não, não, não. Pode Amém. prosseguir. Vamos continuar aqui. Paulo era grato pela conversão dos coríntios. Vamos lá. Como era de costume em suas cartas, Paulo incluiu na introdução as ações de graças de Deus pela obra de Cristo na vida dos seus ouvintes. O hábito de orar pelas pessoas desenvolve em quem ora um sentimento de empatia. Rogério, acho que seu microfone está ligado aí, Vas. Se puder desligar aí. Amém. Orar pelas pessoas desenvolve o hábito de orar pelas pessoas desenvolvem em quem ora o sentimento de empatia, de se colocar no lugar do outro sobre quem se ora. O apóstolo agradece a conversão dos coríntios e a sua fé em Cristo, fruto das pregações e testemunho de vida na na convivência de 18 meses naquela igreja. O estilo de vida da cidade era um grande desafio para a manutenção de uma vida exemplar. Mesmo diante das diversas falhas demonstradas pelos membros da igreja, Paulo era grato pela permanência do grupo de fiéis. Ainda no texto bíblico, ele distingue três pontos importantes. Primeiro, o enriquecimento na palavra, o conhecimento experiencial de Deus e o testemunho de Cristo confirmado neles. O apóstolo conhecia bem o poder do evangelho para a salvação de todo aquele que crê. Tá certo? Então, mais uma vez, ele frisa aqui nesse ponto, a gente frisa a questão da igreja está passando por problemas, a igreja não está praticando a palavra como deveria, havia muitos problemas por lá, os problemas que a gente já citaram, mas o apóstolo Paulo confiava, né, em Deus, sabia que naquela igreja, vamos dizer assim, ainda havia esperança, que elas poderiam mudar, que o Senhor poderia mudar aquela igreja, dava graças a Deus pelos aqueles que permaneciam fiéis, permaneciam ali em oração, não se deixava desmotivar, se abalar pelos outros, né, que estavam ali ao redor, mas que permaneciam fiéis. E ele orava, né, constantemente, sempre orava
por essas pessoas. E a lição está falando que o ato de você orar pelas pessoas causa empatia pelas outras pessoas, causa empatia. O que é empatia? É você se colocar, né, no lugar do próximo, é você se colocar no lugar daquela pessoa a qual você está orando. Porque muitas das vezes a gente vê tem pessoas que realmente estão em pecados, que realmente cometem erros, realmente cometem falhas, mas o nosso papel como igreja não é chegar para aquelas pessoas e dizer assim, vocês pecaram, então vocês não servem mais para Deus, vocês não servem mais para a igreja, vocês não podem mais fazer parte do corpo de Cristo, né? Não é esse o nosso papel. Qual é o nosso papel? O ministério, e até o apóstolo Paulo vai dizer, se eu não me engano, aos Gálatas, o ministério que a gente tem é o ministério da reconciliação, ou seja, é reconciliar o homem com Deus. E isso não é margem para a gente pecar, para a gente viver em pecado. Eu vou pecar aqui, porque mais na frente eu posso me arrepender e Deus perdoa. E assim a gente pegar e desvalorizar a graça, o perdão de Deus. Não é isso. Mas a questão é que sempre há pessoas, né, passando por determinados momentos, determinadas situações que levam as pessoas a pecar. A gente deve orar por essas pessoas, se colocar no lugar daquelas pessoas. Porque muitas das vezes a gente critica, mas muitas das vezes a gente não pensa assim, rapaz, e se fosse eu? Será que eu não teria pecado também? Rapaz, se fosse eu, será que isso também não teria acontecido comigo? Né? Então, ele fala aqui na lição a respeito da gente ter empatia, de se colocar no lugar do outro. Né? A gente tem muito aquele negócio de dizer assim, o irmão fulano de tal não vem para o culto. Faz uma semana que o irmão não vem para o culto. Faz um mês que o irmão não vem para o culto. O irmão ali é só misericórdia, não sei o que, vários burburinhos, né? Mas e você está orando por esse irmão, né? Você procura se colocar no lugar dele. O que é que está acontecendo? Por que é que ele não está participando das coisas da igreja? Né? E isso em diversos fatores, né? Que acontece dentro do nosso dia a dia, dentro do nosso cotidiano. E muitas das vezes as pessoas estão ali precisando, né? De uma ajuda, de uma palavra, de uma força. E principalmente nós, os jovens, né? Nós, os jovens, principalmente, a gente precisa desse alento, precisa muitas das vezes de uma direção, muitas das vezes o jovem se sente aí confuso, né, sem saber o que fazer, nem para que lado ir, né, o jovem é um turbilhão de coisas passando na cabeça dele. E muitas das vezes ele acaba sendo influenciado pelos amigos, pelas amizades, e aquelas pessoas que te influenciam para fazer aquilo que é ruim, aquilo que é contrário à vontade de Deus, esses não são seus amigos, né? Não são seus amigos de verdade. Os seus amigos de verdade são os que te influenciam a fazer a vontade de Deus, aquilo que é certo, aquilo que é correto, aquilo que é justo, que te incentivam a ir para a igreja, que estão ali para estender a mão. Então, esse é um papel, né, fundamental da igreja. É estender a mão para aqueles que estão caídos, para aqueles que estão necessitados, procurar sempre ajudar, né, seja orando, seja com a palavra, seja com a ligação, seja com a mensagem. Né? No meio dessa pandemia, quantas pessoas não estão aí entristecidas, não estão aí esmurecidas, né? Então, você pode ser um canal de Deus, pode ser muito usado por Deus, você mandando uma mensagem para essa pessoa, você ligando, você sabendo, ir atrás de saber como essa pessoa está. Né? O acolhimento aqui dos jovens teve até um trabalho aí bem bacana, foi de ir na casa das pessoas, né, dos irmãos, e perguntar como é que eles estavam, se eles estavam bem. Então, um simples gesto, uma simples atitude, mas que reflete, né, tem um grande valor, vamos dizer assim, tem um grande peso. Então, que Deus abençoe, que a gente possa fazer mais esse tipo de coisa, né, que o Senhor possa nos conservar cada vez mais desse jeito. Amém? Alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Então vamos prosseguir. Subtópico 2, as palavras amáveis de Paulo. Agora a gente já vai para o versículo 8, viu, irmão? Diz assim, ó, a ação de graças pela vida e fé dos destinatários prepara um caminho para o que estava por vir. Paulo prepara o coração dos ouvintes para escrever a respeito das suas preocupações, que vieram depois de ser informado do mau comportamento dos crentes em Corinto. Eles ainda estavam no início da caminhada cristã.
e faltava-lhes maturidade espiritual. O apóstolo faz menção do dia do Senhor e da promessa do arrebatamento. Esse dia tem um significado doutrinário muito impactante. Tá certo? Então, só até aqui para a gente resumir, a gente vai abordar um pouquinho sobre a maturidade espiritual. O que é que vocês pensam aí sobre a maturidade espiritual, né? O que é ser maduro espiritual? Ser maduro é uma pessoa que prega, é uma pessoa que ora, é uma pessoa que participa dos trabalhos da igreja, é isso? Alguém pode dizer aí alguma coisa? Fala aí, Vaz. Cara, eu tava pensando aqui quando você falava aí acerca de uma parte assim que a gente poderia ser muito maduro. A gente vê tanta reclamação, cara. Nós cristãos reclamamos muito, falamos muito, né? Nos expomos muito nas redes sociais, defamando, criticando nossos próprios irmãos, criticando as pessoas e tal. Então, eu acredito que aí, assim, um pouco de imaturidade. Porque, assim, quando você ora, quando você lê a Bíblia, como o irmão Rogério falou, isso nos amadurece e nos faz entender o lado do outro, né? E há uma diferença muito grande entre alertar e entre expor ao ridículo, entendeu? Então, existe uma coisa de a gente usar a Bíblia, usar os termos que a gente conhece, aquilo que a gente aprendeu para alertar uma certa pessoa, para alertar um certo público, e a diferença entre mesmo entrar nas redes sociais para criticar a torto. Só um exemplo que eu vou citar, que está sendo muito bem falado, direto falado. Exemplo, abertura ou fechamento das igrejas. Então há muito crente que diz, eu quero igreja fechada. Eu quero. E essas pessoas dizem assim, dá para ser crente em casa, orando e lendo a Bíblia e tal. Mas muitas das vezes essas pessoas, isso é um fato, né? Mas muitas das vezes essas pessoas não oram nem ler a Bíblia para entender que há uma necessidade urgente de a igreja aberta, porque existem pessoas em depressão que procuram recorrer à igreja. Então, isso tudo é falta de maturidade espiritual, de entendimento espiritual, falta de oração e de leitura da Bíblia, como o irmão Rogério falou, para discernir o quadro da nossa situação ultimamente, entendeu? Então, é uma falta de maturidade muito grande espiritualmente, lendo ou até mesmo orando, da parte de muitos cristãos do nosso meio. Então, creio que está acontecendo muito isso. Amém, glória a Deus. O, o que eu penso, Vaz, é o seguinte, que a maturidade, irmão, é um estado da pessoa que já alcançou um certo desenvolvimento, né? Completo, nunca nós alcançaremos esse desenvolvimento completo para dizermos que estamos maduros 100%, né? Mas alguém que se esforça a alcançar esse desenvolvimento, tanto intelectual, como emocional, psicológico, né? Espiritual, para atingir esse desenvolvimento. Querer desenvolver isso na sua vida, né? Como o Abraão falou aí, né? Muita gente fala dentro da sua perspectiva, do que ela vive, né? Não, para mim, igreja fechada é melhor, né? A gente pode ser crente em casa e tal. Ali é a perspectiva dela. E ela não consegue enxergar a perspectiva de outra pessoa que necessita da igreja para ter esse aconchego, para ter esse apoio, para ter para tentar desenvolver essa espiritualidade. Tem muita gente, meu irmão, sabe, que por N motivo não consegue ler Bíblia em casa, né? Não consegue parar um tempo ou para o trabalho, porque tem N motivo. E lá na igreja é o porto seguro dela, o refúgio dela, é onde ela consegue escutar a palavra de Deus, né? Consegue, né? Acalmar os seus ânimos através do louvor. Então, tem todo um conjunto de coisas, né? Trabalhando na vida daquela pessoa. Por exemplo, o meu patrão ele tem 70% da audição só, ele não escuta bem. Ele não escuta bem, né? Então ele vai para a igreja, quando ele ia para a igreja, né? Quando ele ia para a igreja, ele diz: Rapaz, eu não escuto, eu pego 50 a 60% da mensagem, eu não consigo escutar a mensagem toda, porque a audição dele é subindo e descendo, sabe? Subindo e descendo, aí vai cortando, no ouvido dele vai cortando, ele só chega a metade da palavra,
só chega a metade daqui, metade. Então, para ele é muito ruim, é difícil para ele. Só que lá na loja, né, a gente trabalha lá, todo dia nós tem culto. E lá, como é o silêncio, como só é nós falando, nós louvando e tal, aquele culto para ele ali é a maravilha. Rapaz, essa aqui é a porta que Deus abriu para mim, porque aqui eu consigo escutar a pregação, eu consigo escutar todinha a mensagem, eu consigo louvar a Deus, eu consigo, sabe? Então, tem pessoas que precisam da igreja também, da mesma forma que o César precisa lá do nosso culto lá, por conta da deficiência é, auditiva dele, né? Tem pessoas que precisam da igreja mesmo para serem fortalecidas, meu irmão. Por isso a necessidade da igreja. Eu concordo plenamente que a igreja esteja aberta, né, dentro das normas de vigilância sanitária, né? Então é isso, né? Maturidade, irmão, a maturidade, e até certo ponto, a maturidade vem com a questão da empatia. Eu não vou conseguir atingir uma maturidade se eu me colocar no lugar do outro, porque eu vou estar vendo só meu próprio umbigo, só estou vendo as coisas pela minha perspectiva, pelo meu olhar, pela minha maneira de enxergar as coisas. Mas se eu tentar me colocar no lugar de outra pessoa e tentar enxergar as coisas pela ótica dela, aí sim eu vou começar a compreender o mundo dela e eu já vou começar a ter uma certa maturidade, porque eu vou ter um certo, agora, uma certa maneira de falar diferente com ela. Por quê? Porque eu entendi o lado dela. Então, a maturidade é isso, irmão. A gente desenvolver a nossa espiritualidade, né? O problema, de novo, nós, é porque hoje, o mundo, hoje, em geral, o espírito do mundo é altamente egocêntrico. É eu, depois de mim, sou eu de novo, né? Mas a igreja não. A igreja é coletiva, né? Com certeza, glória a Deus. É realmente isso, né? As definições aí de maturidade, né? De um cristão realmente maduro. E dentro das colocações, eu acredito também que o que remete bem é justamente a questão da empatia, né? Que você vê justamente a questão do próximo, não a si mesmo, né? Como o irmão aí, Rogério, ele citou, mas tem para até pessoas, né, que, vamos dizer assim, que defende que a igreja tem que estar fechada e tudo, como Abraão aí citou, que é crente em casa, e ver as pessoas que lutam, né, para a igreja aberta, para a igreja estar ali com as portas abertas e ter os cultos, ver essas pessoas como pessoas imaturas, que não pode estar dentro de casa, que não pode estar ali orando, que porque a igreja fechou ali as portas dos templos, mas que acabou com a igreja. Só que tem muito essa contrapartida, né, de você se colocar mesmo no lugar do outro, onde tem pessoas que realmente necessitam e realmente tem a questão de um risco, né, entre aspas, mas a gente vê em vários outros cantos aí que tem risco no transporte, enfim, e aí gera uma discussão maior a respeito disso. Mas eu defendo sim também, né, que a igreja tem que estar aberta. E essas pessoas, muitas das vezes, por acabar não tendo, de uma certa forma, maturidade espiritual, acabam um criticando o outro. Aí fica uma coisa feia para quem, vamos dizer assim, quem não é da igreja, vamos dizer assim, um olhar de uma pessoa gentil, né, que não nem é ímpio, um certo simpatizante com a igreja. Aí vê que há essa discussão do meio mesmo da igreja, há essa discussão em um não se contenta só em expor a opinião, mas quer difamar o outro, quer dizer, que a igreja fulana de tal, que são loucos, são fanáticos e defende ali, chega a denegrir a imagem, né, de certa igreja ou de certa denominação que se posiciona de uma tal maneira. Então isso fica muito feio. Então se a gente tem uma definição de maturidade, a gente consegue ver a imaturidade das pessoas também, de cristãos, que ficam ali, usam as redes sociais para estar ali gastando tempo, destilando ódio ali, quando a própria igreja, quando os próprios cristãos criticando, isso acaba prejudicando a nós mesmos, a igreja como um todo. Então a gente tem que abrir muito os olhos, né, para esse tipo de coisa e procurar não ser pessoas imaturas. Aqui o apóstolo Paulo ele está citando dentro do contexto aqui da epístola, né, aos Coríntios, dentro do contexto aqui do nosso estudo, que os imaturos eram aquelas pessoas que estavam participando ali das divisões, das contendas, que tinham inveja, que tinham essas divisões, que um era de Pedro, o outro era de Paulo, o outro era de Apolo. Então, isso que ele vai falar que é uma certa imaturidade, que eles são cristãos imaturos, que ainda não aprenderam
né, a suportar uns aos outros. Tem um texto na Bíblia que eu me esqueci agora a referência, mas que é o apóstolo Paulo também ensinando. E ele vai dizer que sobre a comida que é sacrificada a ídolos, né? Ele vai dizer que pela oração é santificada e a gente pode se alimentar, não tem nenhum 1 Coríntios, problema. Mas agora tem alguns irmãos que ficavam escandalizados. E ele vai dizer assim, ó, se é para o teu irmão ficar escandalizado, que você não coma. Quer dizer que podia até comer, podia até fazer, mas será algo que escandalizava o teu irmão, que o irmão não suportava? Ele diz assim, o que não, você não come, que você não faça. Porque tem pessoas que já criticavam, já viam aquilo ali com os olhos totalmente diferentes, né? Então, tem muito essa questão da maturidade, muito isso abrange muito, fala muito da nossa espiritualidade. Você quer falar, irmão Rogério? eu, Jorge, isso aí é muito importante também, Jorge, dentro do contexto deles aí, porque eram todo mundo pagão lá. Uhum. Todo mundo era pagão e as carnes sacrificadas aos ídolos, né, e tudo, lá dos templos dele lá, né, tudo, eram vendidas nas feiras, né, e tudo. Então era normal para o pagão comprar aquelas carnes, eram sacrificadas aos ídolos e na metade deles eram abençoadas pelos ídolos, né, então era abençoada pelos ídolos. Aí vai o cristão, que antes era pagão, né, que antes cultuava o mesmo Deus, o mesmo culto lá, que antes participava da mesma coisa, né, que antes comia essa carne sacrificada, né, depois do culto, né, que era bendito e tal, aquela coisa toda. Enfim, esse camarada aceitou a fé cristã, né, entrou no evangelho, e agora ele é cristão, professando um único Deus, Deus uno, né, professando outro Deus que não é aquele, né? Enfim, aí vai esse camarada, vai na feira, vai comprar a carne sacrificada, né? E tudo. E lá está um irmão que acabou de entrar na igreja, que antes era também era também fiel desse culto pagão, né? E pela imaturidade, por não entender, né, o poder de Deus, né, por não entender a mensagem do evangelho, não, por não entender, né, o que é o evangelho ainda, na sua mente, epa, aquele irmão, o pastor lá da igreja, rapaz, está comprando as carnes sacrificadas ao ídolo. Aí ele já vai ficar com a mente fraca. Vixe, meu irmão, será que o que está acontecendo? O que está acontecendo para o pastor comprar aquela carne ali? Aí o pastor que é maduro, né? Ou colocando a referência aqui de pastor, né? Por causa da autoridade da Bíblia, né? Mas ao irmão ou pastor que é maduro, vê o irmão lá na feira, vai comprar carne, deixa o desejo dele de lado. Não, não vou comprar carne, não. Porque o irmão tá me vendo, se eu comprar essa carne que é sacrificada aos ídolos, ele vai pensar que eu tô adorando o ídolo, eu tô voltando, tô me voltando, e eu sou a referência para ele. Então eu não vou minar a fé dele. Então eu não vou fazer com que ele caia. Então eu vou deixar de comer. Eu vou deixar de comer justamente para fortalecer a fé desse camarada lá. Quando ele entender que o ídolo não é nada, até o apóstolo Paulo fala, né? O ídolo nada é, tudo é bem-vindo, tudo que vier da natureza é bem-vindo, você pode comer, recebido com ação de graça e oração. Quando ele entender isso, aí eu volto a comer. É essa questão da maternidade, a gente se colocar no local, no lugar do outro. Ele está com a mente fragilizada, ele não entendeu ainda o que é evangelho ainda. Até ele entender, eu preciso, sabe, me policiar, para mim não fazer ele pecar, não fazer ele cair na fé. É, verdade. Olha só que atitude linda, né, irmão? É algo realmente que a gente vê e acaba até mexendo com a gente, como o apóstolo Paulo, ele foi usado por Deus, né, nessa comparação que ele fez. Se a gente fosse voltar para hoje em dia, né, se fosse os nossos dias, do jeito que a coisa tá meio esculhambada, né, o irmão pegava e comprava e postava em todo canto, né? Arrogância, né? Uma certa arrogância de mostrar que ele pode fazer aquilo dali, ele deve fazer aquilo dali, e ninguém pode falar nada com ele, ninguém pode mexer, mas sem se pensar, né? Sem ter essa preocupação com as outras pessoas, com os novos convertidos, com uma maneira geral, que é que a sociedade vai pensar dele, vai pensar da igreja, do corpo de Cristo. Então isso é bem bacana, esse exemplo aí que Paulo ele dá pra gente, né? Muito bem frisado aí, irmão Rogério. E agora a gente vai para o ponto 3, tá? Para a gente terminar o tópico de número 3. A gente vai procurar resumir aqui para a gente fechar aqui dentro do tempo, né? A gente tem 1 hora e meia de lição. Vai dar certo, em nome de Jesus. Ponto de número 3 já é o tópico 3, tá, irmão? Subtópico 1 vai dizer assim, ó.
uma igreja marcada pelos dons. A gente vai entrar agora na parte dos dons espirituais. Primeiro, os dons espirituais. Em meio à saudação aos coríntios, Paulo lembra que nenhum dom faltava à igreja, mas adiante o apóstolo ensina a respeito dos dons espirituais, 1 Coríntios 12. Ele mostra que as promessas de Deus, por meio da pregação do evangelho, estavam sendo cumpridas ali. A igreja em Coríntios estava cheia dos dons presentes de Deus. Uma das primeiras reações dos leitores das cartas aos Coríntios é: como Deus pode conceder tantos dons espirituais a uma igreja carnal e com muitos problemas morais? Os dons são presentes imerecidos de Deus. E Paulo diz que a manifestação deles na igreja era o testemunho de Cristo a respeito do seu povo. Né? Então, dos pontos chaves aqui, né, da carta aos Coríntios, também da lição, é a respeito dos dons espirituais. Justamente o que o autor ele indagou. Como é que pode uma igreja cheia de defeitos, cheia de problemas, e era uma igreja onde tinham mais dons espirituais? O apóstolo Paulo vai dizer que nenhum dom faltava, né, a eles. Que isso mexe muito também com a nossa mente, que a gente junta muito, né, a questão da espiritualidade, da maturidade com a respeito dos dons. A gente tem muito aquela questão da pessoa que fala mais em língua estranha, daquela pessoa que é usada ali por Deus. Então aquela pessoa, ela está no patamar espiritual acima das outras pessoas, é uma pessoa mais usada, mais cheia, aquele negócio todo que muitas das vezes a gente mesmo, né, coloca as pessoas nessa situação, e a gente vê bem na verdade que não é isso. Essa igreja que era cheia dos dons, que não faltava nenhum dom, o apóstolo Paulo vai dizer que era uma igreja imatura, e o apóstolo Paulo vai chamar essa igreja de carnais, né? Vai dizer que eles eram carnais. Mas como? Se eles não têm, se eles eram cheios dos dons espirituais? E aí? O que é que vocês têm a dizer com isso? Alguém quer falar alguma coisa? Eu posso prosseguir aqui na lição? Vou continuar aqui, né? Sobre os dons espirituais, os dons são presentes de Deus, né? São dádivas que Deus ele dá para a gente. Não está, muitas das vezes, ligada com o caráter da pessoa, não está muitas das vezes ligado que aquela pessoa ela é uma pessoa altamente madura ou altamente uma pessoa espiritual. Não. Os dons, a Bíblia vai dizer que é dado para que a igreja venha a ser edificada, para que haja uma edificação na igreja, para que haja um complemento na igreja, um fim. Deus usa alguém para um fim, para a edificação da igreja, para que um irmão seja abençoado, para fortalecer algo dentro da igreja. Mas não significa que aquela pessoa que ela foi usada por Deus é uma pessoa que está acima das outras pessoas, né? É uma pessoa melhor, é uma pessoa que sobressai, vamos dizer assim, sobre todas as outras. Bem, na verdade, não. Né? Então, tem muito essa questão. O irmão Rogério botou algo aqui no chat, foi, irmão? Uma pergunta aqui para a gente. Cadê? Uma perguntinha aí capciosa aí. Quem é que sabe, irmão? Quantos dons tem na Bíblia? Quem lembra? Era 12, né? Não, 12? 9. 9? O que 9 tá ou é 12? é o que tá o que Paulo fala, né? Do 9. Vai 9 é É. 12, não lembro. Tem 3 listas de dons, viu? Lista. Fala aí, irmão Rogério, para nós. Aproveite aí a deixa. É o que a gente está estudando lá, Jorge, nos Aí, adultos. olha aí. Elencados mesmo, na Bíblia mesmo. São 21, entre dons ministeriais, espirituais e de assistência. Todos eles são dons provenientes do Espírito Santo, que divide, né, na igreja, né, diversificadamente para cada um, conforme lhe apraz. Por isso a questão, o apóstolo Paulo fala, né?
Procurai com zelo os melhores dons e procurai abundar nele. Não que um seja maior do que o outro, mas existem dons necessários em cada momento, em cada parte da igreja, em cada local. Por isso que o apóstolo Paulo fala: procurai com zelo. Quando se procura com zelo, né, está procurando diligentemente. Então, quando ele fala procurar com zelo, olhe para dentro da sua igreja, olhe para dentro do contexto em que você está inserido, que dons está sendo necessitado, exercitado dentro da igreja. Por exemplo, se eu for para foi o exemplo que eu dei de manhã. Se eu for para um hospital, será que eu vou pedir a Deus o dom de falar em língua estranha, de diversidade de línguas dentro do hospital? Para quê? Não vai ter necessidade alguma. Agora, se eu vou para um hospital evangelizar, Senhor, me dê dons de cura. E dons de cura, vários dons de cura, em várias áreas diferentes de cura. Tem cura da alma, tem cura do corpo, tem cura da mente e tal, vários dons de cura. Por isso, buscai com zelo, observando a necessidade do local, observando a necessidade, né, que está sofrendo lá o local. Por isso que ele procura com zelo, com diligência, né, procurar e observar qual o dom que está faltando na sua igreja, o que é necessário para a sua igreja, o que é necessário, né, dentro do corpo em que você está inserido. Amém. Bênção do céu, né? E foi a aula ainda de hoje, né, irmão? Aí fica até mais fácil, né, de falar aqui pra gente, fica bem melhor. Obrigado aí pela ajuda, irmão Rogério. Realmente é isso mesmo. E tem muito essa questão, né, da gente ver a questão dos dons. A gente, por que muitas das vezes a gente só vê na igreja mais, né, mais presente o dom de falar em línguas, né? O dom de a gente estar falando em línguas mesmo. Geralmente é o que as pessoas mais buscam, as pessoas mais procuram. E a gente tem como uma pessoa que fala em línguas, como eu já falei até aqui antes, né? Que é uma pessoa melhor, uma pessoa mais espiritual. Mas eu já vi, dentro do tempo que eu tenho de ministério, pessoas, vamos dizer assim, com um caráter que não remete a um cristão, mas falando em línguas, sendo usado em profecia e sendo usado mesmo por Deus, né? Nem, vamos dizer assim, profetada não, é profecia mesmo de Deus restaurar a vida ali de outra pessoa. E a gente vê que isso, bem na verdade, a gente vê, bem na verdade, proclama a glória de Deus. Que a gente não vê, a gente vê que isso não vem de nós, não é da pessoa, não é do ser humano. Não é algo que é meu, ou não é algo que é do irmão, que ele vai lá e ele usa da vontade dele, não. Mas é algo que Deus realmente dá e com um fim proveitoso, daquele irmão que está necessitando, daquele irmão que está precisando de uma cura, ou daquele irmão que está precisando ali ouvir, né, a voz do Senhor, com exceção do falar em línguas, que o apóstolo Paulo vai dizer que edifica a si próprio, né, está falando em mistério com Deus, e aí entra até em outra questão, outra discussão, mas a gente tem que saber a questão de separar. Antigamente tinha muito isso, eu acho que hoje diminuiu mais, mas tinha muito, antes das pregações, pregação que um pregador não falasse em língua, que não rodasse, pessoal, a igreja tinha logo, a pregação não foi boa, a pregação, o pregador não foi usado por Deus, né? Graças a Deus a igreja aí que a gente congrega, né? Uma igreja séria, uma igreja realmente muito abençoada por Deus. E hoje eu tenho visto que isso tem diminuído. Mas antes, assim que foi o movimento pentecostal, né, assim, no auge, tinha muito dessa questão. Aí pessoas que tinham o dom espiritual que era usado por Deus, mas viviam uma vida de mentira. Tinha homem que batia em mulher, e tinha gente que um traía o outro, mas era usado, falava em língua, e aí, como é que você vê essas questões, né? Então é o que a gente aprende aqui com a Bíblia, aprende com os coríntios, que eles passavam por esses problemas, né, de cultura, problema de divisões, problema de inveja, vários tipos de problemas que a Bíblia vai citar que eles passavam. Mas eles tinham o espiritual, era o dom de Deus, a dádiva de Deus, que tinha, vamos dizer assim, de uma certa forma, que está no meio daquela igreja, para que aquela igreja pudesse crescer.
Eles estavam ali no meio dos eruditos, né, dos gregos ali, de uma cultura dos filósofos, e querendo ou não era a sabedoria que o homem tinha, que iria, vamos dizer assim, de uma certa forma, mudar a opinião das pessoas que estavam ali em volta. Tinha muita sabedoria dos filósofos, então Deus ele usou muito, manifestou muito a questão do poder dele para que aquelas pessoas pudessem participar da salvação, pudessem ter a salvação. Então isso realmente é algo bem interessante aqui a respeito dos dons, né? É importante a gente estar frisando a respeito disso. 2. Os dons espirituais não definem a nossa espiritualidade. Diz assim, ó, em alguns lugares pentecostais, a ideia que predomina é a de que as manifestações dos dons espirituais são sinônimos de espiritualidade e santidade. Isso é um engano, pois a santidade é evidenciada pelo fruto do Espírito. Muitos acreditam que o crente espiritual é o que tem uma diversidade de dons espirituais, mas o apóstolo Paulo deixa claro que o crente espiritual é o que evidencia o fruto do Espírito em sua vida. Os dons espirituais são importantes para a igreja, mas a nossa transformação em Jesus Cristo é evidenciada pelo fruto do Espírito. Por isso, não se engane. Para identificar se uma pessoa tem maturidade espiritual, observe os seus frutos no dia a dia, tá certo? Então, os dons eles são importantes, mas não vai definir a gente como pessoas maduras espiritualmente, como pessoas espirituais, como pessoas verdadeiros seguidores, vamos dizer assim, de Jesus Cristo. Não. O que é que vai definir que realmente nós somos pessoas espirituais, que realmente nós somos pessoas maduras na fé, né? Como a gente já citou aqui muitos dos exemplos, mas é a questão dos frutos, né? Da transformação que vai haver na nossa vida. E o apóstolo Paulo vai citar, né? Lá em Gálatas. Vamos abrir aqui nos Gálatas, né? Quem tiver a Bíblia aí, é bem conhecido, mas é sempre bom a gente frisar, a gente reler a respeito dos frutos, né? Os frutos do Espírito. Os frutos do Espírito nada mais são do que a transformação, a manifestação do Espírito das nossas vidas e a nossa transformação, nossa mudança de atitude. Vai dizer assim, ó, Gálatas 5,19. São as obras da carne. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu lhes advirto, como antes já lhe adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus. Então, quem pratica essas coisas, irmão, ela não pode ser, vamos dizer assim, não pode ser dito que essa pessoa é uma pessoa espiritual. Se ela fala em línguas estranhas, ou se profetiza, ou se rodopeia, ou que faz o que for. Mas se ela pratica alguma dessas coisas aqui, essa pessoa não é uma pessoa espiritual. Ela é uma pessoa que ela necessita da libertação de Cristo. Nós, quando não conhecemos Jesus, nós praticávamos essas coisas, nós vivíamos de convivência, né, com isso. E é o que o mundo também quer que a gente pratique, que a gente faça, mas o apóstolo Paulo é bem enfadão, bem categórico em dizer que quem pratica essas coisas não herdarão o reino do céu, não participarão do reino de Deus. Que aí ele vai dizer, mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que pertencem a Cristo Jesus crucificam a carne, como as suas paixões e os seus desejos, para viver pelo Espírito, né? Então, realmente isso daqui é muito claro, né? Fica muito explícito aqui o apóstolo Paulo, a explicação que ele dá para a gente. Então, se você quer ver uma pessoa espiritual na igreja, é aquela pessoa que ama, que se coloca no lugar do outro, que está ali disposta para ajudar, uma pessoa que perdoa, que se doa, que não é uma pessoa que se ira, que grita, não, mas é uma pessoa que está ali sempre com a mão amiga, né? E tem um amor pela obra de Deus, pelas coisas de Cristo.
E antigamente era muito desvalorizado essas pessoas, porque se não tivesse o dom espiritual, se não falasse em língua, não era espiritual. Então mexe muito com a cabeça das pessoas, né? Diga lá, Abraão, para a gente continuar aqui. Antes de se ter os dons, como a gente lê na Bíblia, é necessário o fruto. Se não tiver o amor, todos os dons são inválidos diante do ser humano, né? Então, o fruto se torna tem que se tornar mais evidente do que o dom. Porque se tornar mais o dom do que o fruto, principalmente o do amor, de nada vale. É como sino que retine, faz zoada e nada acontece. Exatamente, né? Então, isso, vamos dizer assim, é mais importante, porque isso é que vai categorizar, né, um verdadeiro cristão, um verdadeiro seguidor de Cristo. São as suas atitudes, que a pessoa teve a vida ali transformada, né? E aí, a partir que a pessoa tem a vida transformada, que a pessoa vai buscar, que a pessoa vai orar, que a pessoa vai pedir para ser usada por Deus, né? Quer ser usada na obra do Senhor, e o Senhor vai entregar os dons dele segundo a sua vontade para o bem ali da igreja, né, para o seu propósito. Tá certo? Vamos lá para o ponto 3, para a gente terminar. Meu Os soldado, dons, diga. só uma posição aí do que você falou aí, ó, que você falou, tocou num ponto bastante interessante aí, que na igreja de Corinto, né? Era a evidência, né, da espiritualidade, da maior espiritualidade, quem falava em línguas estranhas, quando você falou aí. Você tocou num ponto certíssimo aí, porque como eles são carismáticos, ou seja, eles têm acesso aos dons, certo? E eles vêm do paganismo. O que é preponderante no paganismo é a evidência, o homem está sempre em foco, né? E se estava sempre em foco por meio da oratória, né? A oratória era a habilidade de falar em público, né? E chamar a atenção do povo e conseguir atrair a atenção do povo para si no que se falava. Então, pronto, esse era o atrativo principal das cidades greco-romanas, né? Então, essa era a questão, né? Quando se fala em língua estranha, né? Quando se evidencia a língua estrangeira, né? Como a espiritualidade elevada, ele está trazendo para si a autoproclamação, está mostrando para si, apontando todo mundo para si, olha, olha para mim que eu sou mais espiritual do que vocês, porque eu falo mais línguas estranhas do que vocês. Era nisso que a igreja de Corinto não entendia ainda, era imatura, era insensato quanto aos dons espirituais. O que no paganismo se tornava evidência, né, o apóstolo Paulo já faz um contraste que esse se torna como o menor dom, o último dom, tanto que ele elenca como o último, como sendo o último. Só que os coríntios não entendiam ainda. Ele colocava isso em primazia, como se fosse o melhor dom, o principal dom. Só que na lista de Paulo ele está aparecendo por último, sendo um dos menores dons, assim, entre aspas, falando, né? Justamente para contrapor isso, porque o dom não é para autoproclamação, para autojustificação, para se dizer que é espiritual. O dom não. O dom é uma ferramenta para o ofício da igreja, para o objetivo de edificar a igreja, e eles ainda não entendiam. Eis a diferença entre o homem natural, o homem carnal e o homem espiritual. No paganismo, eles eram homens normais, naturais, porque eles não tinham entendimento do que é espiritual, né? Quando eles aceitam Jesus, eles passam a ser homens espirituais. Mas porque eles não compreendem o sentido da espiritualidade, eles passam a ser homens carnais. Homens que um dia provaram da espiritualidade, mas que continuam com a consciência de homem natural. O pior do que homem natural é ser homem carnal. E, infelizmente, na nossa igreja, temos muita carnalidade. É essa a questão. Carnalidade não é só a preponderância ao pecado, mas é a má consciência do que seja a espiritualidade. Olha só, que bênção nessa definição. Realmente ficou bem definido aí para a gente. Acredito que está enriquecendo bastante aqui a nossa aula, a nossa compreensão está sendo muito proveitoso nessa parte. A carta de Coríntios é muito boa, né? Muito rica. O apóstolo Paulo explicando lá para os Coríntios e tira muitas nossas dúvidas, né? Muito do que a gente muitas das vezes pensa de um jeito e pensa do outro,
e é falado de uma maneira, então sempre fica muito confuso quando a gente fala a respeito disso, né? Porque um fala de um jeito, outro fala do outro, a gente vai aprendendo de diversas maneiras, mas a palavra, ela sempre nos dá ali o norte certo, e foi muito bom essa explicação aí do nosso irmão Rogério, né? E aonde o apóstolo Paulo vai enfatizar que realmente o que sobressai, que é maior, é o amor, né? Justamente por conta desse ponto aí que o irmão Rogério também frisou, e não é do homem, não é o homem em si que está ali querendo ser um melhor do que o outro ou mais alto que o outro, mas é o amor que você sente, né? De ajudar, de estar vendo ali os mais fracos, os mais necessitados. Então, o amor, ele se sobressai, até ele explicou mais assim, para essa igreja, por esse ponto aí que o nosso irmão acabou de falar aí para a gente. Ponto 3, para a gente terminar, irmãos. Os dons são capacitação para o serviço. Os dons devem ser usados como base no amor. Talvez esse seja o motivo de Paulo incluir o capítulo 13 entre os capítulos 12 e o 14, né? Que o 12 está falando sobre os dons, 13 é sobre o amor e o 14 é sobre os dons também. A diversidade dos dons é um grande tesouro para a igreja, desde que o dom não seja considerado um fim em si mesmo. O apóstolo aconselha nas suas cartas fazer uso da humildade no uso dos dons. E adiante adverte sobre o perigo de usá-los para a projeção pessoal. Deus deu gratuitamente diversos dons para serem compartilhados na igreja, trazendo mais benefícios quando complementados entre si. Portanto, a autoavaliação não deve ser feita na comparação com as demais pessoas, mas avaliando qual a contribuição dada para a totalidade dos dons concedida à igreja de Cristo. Por isso, o apóstolo compara a igreja com o corpo. Paulo dá graças pelos dons que se manifestam entre os coríntios, mas adverte que devem ser usufruídos para o bem comum, tá certo? Então, Paulo dava graças a Deus que os dons estavam ali presentes em uma igreja, mas porém que ele tinham que ser utilizados para um bem comum, para a edificação, deveriam ser fundados no amor, né? O propósito dos dons não é para promover a pessoa em si, não é para dizer que a pessoa ali é mais espiritual, melhor do que a outra, não, mas é com o fim de trazer um alento, trazer um conforto, de Deus usar uma pessoa, mas para a outra, né? O fim do dom realmente não é para si próprio, é para outra pessoa. Que a gente vê também em muitos testemunhos, né? Tem um pregador, não sei se vocês conhecem, mas o Adão Santos, ele que é cego, né? Ele conta muito nos seus testemunhos que ele sendo cego, para Deus usa muito eles para poder curar os enfermos. Né? Aí como é que você pensa? Como é que uma pessoa cega Deus usa para poder curar os doentes, para poder curar os enfermos? Né? Onde você vê ali que o dom procede de Deus, ele vem do Senhor. Então não é para a glória do homem. O apóstolo Paulo mesmo, né? Um homem tão usado por Deus, mas ele vai dizer que ele tem um espinho na carne. O mensageiro de Satanás que vinha, esbofeteava ele, né? Isso de um modo figurado. Mas a gente vai ver que esse é o intuito, né, dos dons, é da união da igreja, é para a edificação da igreja, é para melhor, é para um todo. Então, a gente deve pedir aos dons, a gente deve orar a Deus pelos dons, a gente deve buscar os dons para o crescimento da igreja, edificação da igreja, para o fortalecimento da igreja, tá certo? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer falar mais alguma coisa? Para a gente terminar? Ninguém quer falar nada? Vamos finalizar aqui com a conclusão, então. Ora, Abraão, dá lugar aí, bota para fora o tesouro. Tô aqui só recebendo aqui, varão de guerra. Abraão é vaso de Deus. Fala aí, vaso, alguma coisa? A questão do amor aí, Jorge. A questão do amor. Ó, Filho, eros ou ágape. As definições do amor dentro da Bíblia. O filho dá um amor de pai para filho, né? Ou da mãe para o filho, né? E da mãe para o filho, né? Hoje a nossa cultura já mostra um amor bem mais profundo do que do pai para o filho, né? Então, muitos na cultura, né, colocam que o amor de Deus é comparado
ao amor da mãe para com o filho, né? Só que o amor de Deus ainda vai muito além disso, né? Porque Isaías diz que, ainda que a mãe esqueça do filho que amamenta, eu, todavia, nunca me esquecerei de ti, ó Israel. Então, o amor de Deus é muito mais acima do que o amor filos, que é o amor de um ser humano para outro ser humano. O amor eros é o amor de paixão, que é mais carnal, que é mais desenvolvido através do desejo, né? O amor de um homem para com a mulher, né? E nome desse amor, muitos até mataram, né? Então, esse amor se torna paixão, foge do consciente. Fugindo do consciente, ele traz caos. E se traz caos, não é bênção, né? Então, esse amor não é o amor que o apóstolo Paulo está colocando aqui nesse texto de 1 Coríntios capítulo 13. O amor que o apóstolo Paulo está colocando no 13 é o ágape, que é o amor incondicional, que não quer nada em troca. Até porque o objeto do amor não tem nada para oferecer, que é o homem. O homem não tem nada para oferecer a Deus de bom, né? Mas porque Deus ama este homem incondicionalmente, ama a raça humana incondicionalmente, envia seu filho para morrer no seu lugar. Então, o amor que Paulo fala aí é o ágape, e ele estava trazendo isso para a igreja de Corinto para que a gente possa entender que o homem natural ou o homem carnal nunca pode alcançar o amor ágape, só o homem espiritual, quando ele penetra na espiritualidade e consegue entender a obra que Deus efetuou na sua vida através da pessoa de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Né? Quão maravilhoso é a gente saber que Deus ele nos ama incondicionalmente, né? Mesmo a gente não tendo nada para oferecer, vamos dizer assim, mas mesmo assim o Senhor ele demonstrou o amor ágape aí pela gente, né? Dando seu filho para morrer por nós na cruz do Calvário. Então, para a gente aqui finalizar, vamos aqui para a nossa conclusão, vai dizer assim, ó, a maneira como o apóstolo inicia a carta a uma igreja com tantos problemas como a igreja em Corinto é um bom exemplo de como tratar assuntos complexos de forma positiva. Paulo, enquanto dá graças, alerta os seus destinatários que é necessário manter a fidelidade até o dia do Senhor. Por fim, ele introduz um assunto que aprofundará mais tarde, os dons espirituais, que não definem grau de espiritualidade e são concedidos para o serviço e o bem comum da igreja. Tá certo? Então, sobre os dons espirituais, a gente ainda vai abordar, né, no decorrer das lições, a gente está apenas na lição de número 2, mas que a gente pode ressaltar aqui justamente o que a gente falou aqui mais, enfatizou mais no final, que é o amor a qual Deus ele tem para com a sua igreja. A gente vai ver que o apóstolo Paulo, que a igreja de Corinto passando por todos esses problemas, mas ele tinha um amor, ele tinha um cuidado com aquelas vidas, de estar ali corrigindo, de estar ali instruindo, né, essas pessoas para que elas possam estar no caminho certo. E da mesma maneira, isso fica de lição para conosco, né, que Deus, ele nos ama, né, que tem esse amor, ele nos cerca, ele está à nossa volta. A gente pode ver em todas as coisas que se manifesta aí o poder de Deus sobre as nossas vidas. Deus tem nos guardado, Deus ele tem cuidado de nós, principalmente nesses períodos, nesse período que a gente está passando, que é muito difícil, de muita luta, né? Onde tem muitas pessoas passando por problemas, passando por dificuldade, né? A gente dá graças a Deus por esse mal ele não nos atingir diretamente, porque teve muitas pessoas que foi atingidas diretamente, aonde tanto perderam seus familiares, como perderam seus empregos. Então a gente vendo por esse ponto de vista, para a gente ser ainda mais gratos a Deus. E quanto aos erros que a gente vê em meio à igreja, quanto aos erros que a gente vê, que muitas das vezes as pessoas ficam perdidas, né? Ficam meio sem norte, porque vê tantos problemas, tantas coisas acontecendo, quando olha para a igreja, ainda vê alguns erros, ainda vê algumas questões, uma pessoa fala uma coisa, outra pessoa fala outra, então eu acredito que isso mexe muito com a cabeça, principalmente dos jovens, né? Os amigos que falam que era da igreja, que saiu de igreja por causa disso, que deixou de ser crente por causa disso. Eu conheço bem, só lá no trabalho, bem uns três, que era da igreja e que saiu por conta de erro de pastor ou erro que viu na igreja.
e estão afastados de Deus até hoje. Então, que a gente possa entender que tem problemas, há problemas em meio à igreja. São pessoas que estão passando ali por um processo de santificação, são pessoas que estão passando ali por um processo de maturidade espiritual. Então, que a gente possa aprender com o erro das outras pessoas para que a gente não possa cometer os mesmos erros e a gente está sempre voltado, né, para a palavra, que é o nosso norte, que é o nosso guia, é a nossa bússola, é o que vai nos levar, de fato, a ter o encontro com Deus ali no dia do Senhor, né, ter aquela recompensa que nós aguardamos ansiosamente, no sentido de desejar, né, aquele dia que é a nossa salvação, que é estar ali com Deus, que é desfrutar do melhor que Deus ele tem para nós. Então, que essa palavra ela possa fortalecer os nossos corações, possa nos animar cada vez mais. Queria agradecer aí pela presença do nosso irmão Rogério, que esteve aí ajudando aqui nessa aula, né, abrilhantando ainda mais. Nosso irmão Abraão também, os demais irmãos, que Deus abençoe, que vocês possam continuar participando dessas aulas, que tenho certeza que enriquece bastante a nossa vida, a nossa espiritualidade. E a lição de número 3 é a divisões na igreja, tá certo? Quem vai dar é o Samuel, vai falar sobre as divisões. Então, não perca, próximo domingo, a gente vai estar olhando aí, ver se vai ser 8 horas ou se vai ser às 2, mas eu acredito que vai ser bênção do céu. Amém? Alguém quer falar alguma coisa para a gente encerrar? Posso encerrar? É bom essa de 2 horas aí, porque aí eu venho, né? 9 horas eu Amém, tô... foi bênção. Eu gostei da aula aí. Deus abençoe, meu irmão. Tamo aí. Gente, ó, 2 horas eu gostei. Se Samuel puder 2 horas também é bom demais. É bênção. Gente, ó, convide aí, gente. É no boca a boca, gente. É vocês aí, hein? Abraão aí, chega pra moçada lá, gente, tá tendo uma aula abençoada, 2 horas da tarde. Tá fazendo o quê, mano? Tá fazendo nada, mano. Já comeu, já almoçou, tá com a barriga cheia, mano. Vou assistir a aula, pega teu celular, vai convidando, mano. Ovelha É, gera ovelha, mano. Ovelha gera ovelha. Tá entendendo? Pastor não gera ok. ovelha, não. Quem gera ovelha é ovelha. Então incentive aí, irmãos. É uma benção mesmo pra vocês. Essas aulas aqui tá maravilha. E o tema aí, ó, esplêndido, viu? Maravilha mesmo. Parabéns, irmão Jorge, irmão não, Diácono, respeito, viu? Diácono Tem Jorge, que respeitar, tem que respeitar. é Aí que né? Deus abençoe, meu irmão, benção, viu? Continue abençoando cada vez mais. Muito obrigado. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Até a próxima. Glória.